Olha só que situação curiosa a do fundo imobiliário XPSF11. Ele está sendo negociado com um desconto bem grande e, ao mesmo tempo, oferece um dividendo de encher os olhos. Como que isso é possível? Nesta análise, a gente vai mergulhar no relatório mais recente do fundo para desvendar qual é a estratégia por trás desses números e tentar entender o que está acontecendo. Bom, o primeiro número que já salta aos olhos é esse aqui, 0,79. Esse é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. De um jeito bem simples, o que isso quer dizer é que o mercado está vendendo as cotas do fundo por apenas 79% do que os ativos dele realmente valem. É um desconto bem significativo e a gente precisa entender o porquê. E para deixar tudo ainda mais interessante, o fundo combina esse baita desconto com um dividend yield anualizado de mais de 15,5%. Pensa bem, um desconto grande e um rendimento lá em cima. É essa combinação que nos faz parar e perguntar: o que está acontecendo aqui? Qual é a tese por trás do XPSF11? E é aqui que a gente chega no ponto central da análise desse fundo. Aquele número, o 0,79, ele esconde uma história um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. Existe mais de uma camada de desconto em jogo aqui, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Primeiro, só para a gente alinhar o conceito, o que significa P sobre VP? Essencialmente, é uma comparação entre o que o mercado está disposto a pagar pelos ativos de um fundo e o que eles realmente valem no papel. Um P sobre VP abaixo de 1, que é o caso aqui, significa que ele está sendo vendido mais barato na bolsa. E aqui a gente vê essa diferença em números bem concretos, olha só. Enquanto o mercado paga R$ 6,22 por uma cota, o valor patrimonial, ou seja, o valor real dos ativos ali dentro, é de R$ 7,89. É uma diferença bem considerável, não é? Só que aí vem o pulo do gato. O ponto crucial aqui é que o XPSF11 não é um fundo que compra prédios diretamente, não. Ele é um fundo de fundos, ou FOF. Isso quer dizer que ele investe o dinheiro dele em cotas de outros fundos imobiliários. E é exatamente aqui que a história fica mais interessante. Isso nos leva ao que o próprio gestor do fundo chama de desconto duplo. Pensa comigo. Os FIIs que estão dentro da carteira do XPSF11 já estão, eles mesmos, sendo vendidos com desconto no mercado, certo? Esse é o primeiro desconto. E aí, além disso, o próprio XPSF11 também está sendo negociado com um desconto extra, em cima do valor desses ativos já descontados. É como conseguir um desconto em cima de outro desconto. Ok, a tese do desconto duplo ficou clara, mas o que exatamente tem dentro dessa carteira de mais de 341 milhões de reais? Vamos mergulhar um pouco nos ativos do XPSF11. A estrutura é bem clara. 94% do fundo está investido em outros fundos imobiliários, o que confirma ele como um FOF clássico. Aí tem 4% em CRIs, que dão uma pitada de renda fixa na carteira, e 2% em caixa. Esse caixa é o que dá poder de fogo para o gestor aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. E se a gente adressa a fatia de FIIs, o que a gente encontra? Um peso bem forte no setor de logística, com 37%, seguido por shoppings e lajes corporativas. Fica claro que existe uma aposta bem definida em setores que são chave para a nossa economia. Então tá, mas como é que essa carteira toda diversificada se transforma em retorno para quem investe? Basicamente, é uma mistura de duas coisas: uma renda mais constante e a negociação ativa desses ativos. Esse gráfico aqui mostra bem como o fundo gera dinheiro. A maior parte, essa barra maior, vem da renda recorrente, ou seja, dos aluguéis e dos rendimentos que os FIIs da carteira pagam. Mas olha só que interessante, tem também uma parcela menor que vem dos ganhos de capital. Isso significa que o gestor está ativamente comprando e vendendo cotas para gerar um lucro a mais. E o comentário do gestor confirma essa estratégia. Eles usam essa expressão reciclagem de portfólio. Ou seja, eles não ficam parados não, estão o tempo todo buscando otimizar a carteira, vender o que parece menos promissor e comprar o que tem mais potencial. E essa reciclagem não é só teoria não, a gente consegue ver aqui os movimentos concretos do último mês. O fundo comprou cotas de BRCO11, que é um fundo de logística, e vendeu outras posições. Isso é gestão ativa acontecendo na prática, o tempo todo buscando otimizar os retornos. Para a gente avaliar o potencial futuro de um fundo, é fundamental entender a perspectiva de quem toma as decisões, ou seja, do gestor. E também, claro, os custos envolvidos. Afinal, é a visão deles que guia tudo.
E o gestor está bem otimista, viu? Eles enxergam fundamentos sólidos nos principais setores da carteira. Falam da logística, que está sendo muito impulsionada pelo e-commerce, falam da recuperação dos shoppings e dos escritórios de alta qualidade. A visão geral é de que os ativos que o fundo tem na carteira estão num bom momento. E eles não estão só esperando as coisas acontecerem, estão se preparando. O fundo mantém aquela reserva de caixa de mais ou menos 7 milhões de reais, que dá uns 2% do patrimônio. Esse dinheiro fica ali pronto para ser usado de forma estratégica se o mercado der uma corrigida e aparecerem boas oportunidades de compra. Agora, os custos. O fundo tem uma taxa de administração de 1% ao ano e tem também uma taxa de performance. Essa taxa é interessante porque ela alinha os interesses. O gestor só ganha esse extra se ele conseguir superar o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários do mercado. Então, resumindo a história, a gente tem aqui um fundo que oferece um desconto duplo que é gerenciado de forma bem ativa e que aposta em setores importantes da nossa economia. A pergunta que fica para quem investe para refletir é, diante de um cenário de mercado que pode, eventualmente, reavaliar esses preços, como é que uma tese de investimento como a do XPSF11 se encaixa na construção de um patrimônio por longo prazo? É uma reflexão e tanto.